Pega seu café e vamos bater um papo, que está começando mais um Café Mineiro, esse podcast maravilhoso que todo líder de marketing, de growth, de vendas também e fundador de empresa precisa ouvir. Eu sou Gabriel Costa Mineiro, fundador e CEO aqui do Jalhai do Merlin, e hoje o nosso papo vai ser um pouquinho diferente dos outros episódios. Nós vamos aproveitar que nós estamos no período mais caótico do ano, com RD Summit e Black Friday, que na verdade é Black November, para a gente fazer um episódio mais curtinho e mais filosófico. Vamos falar sobre o sistema para lidar com medo. Isso não estava previsto nos conteúdos aqui do Café Mineiro, porém, foi uma pauta que surgiu porque semana passada eu gravei e soltei o 100º episódio do Deep Growth com o Edson Rigonati, o fundador da Astela Investimentos. E o Rigonati é um cara sensacional. Eu trouxe ele para gravar comigo, mas de um jeito diferente. Eu trouxe para ele me entrevistar no 100º episódio, para a gente falar sobre Merlin e, principalmente, para eu usar aquele espaço como um espaço de mentoria, né? O Rigonati, ele é um cara, além de muito inteligente, muito sábio, e isso faz com que toda interação que eu tive com ele até hoje, deve ter uns 10 anos, porque ele era investidor do DRD, absolutamente toda interação eu ficava travado em algum ponto. Seja porque eu não sabia responder uma pergunta, seja porque eu ficava muito pensativo, seja porque quebrava alguma linha de raciocínio minha, né? E aí o papo foi super legal, eu trouxe ele para eu aproveitar esse momento de mentoria, né, gravada ali e tudo mais, e disponível para as pessoas. E me surpreendeu muito a reação das pessoas. Muitas das pessoas falando que eu era muito humilde, que eu era muito vulnerável, que eu era muito corajoso, né? Não só de me expor daquele jeito, mas de tirar dúvida, de fazer as perguntas e tal. E, pô, eu fiquei bastante pensativo nesse negócio e me vieram duas perguntas na cabeça. Por que as pessoas ficaram muito impressionadas com isso? E segundo, por que eu não fiquei com medo, ou como que eu lidei com essa história? E essa segunda eu percebi que existe um sistema que dá pra gente construir para lidar com medo, e eu acho que é o ponto importante aqui para trazer para vocês, tá? Primeira coisa, por que as pessoas ficaram impressionadas com isso, né? E a minha conclusão aqui, acho que são várias coisas, mas acho que a primeira, as pessoas idealizam muito, né, aquelas que elas seguem. A própria dinâmica do social media, ela premia esse glamour e tudo mais. Então, pensa, eu como criador de conteúdo, como influencer, eu vou lá, eu mostro o meu sucesso, eu mostro meus resultados, eu mostro as pessoas que eu ando, a comida que eu como, o carro que eu ando. Isso cria aquela imagem, né, de bem-sucedido, e as pessoas querem seguir aquilo para viver um pouco daquele negócio também. Não necessariamente o que a pessoa está mostrando é mentira, afinal é muito improvável, porque na internet ninguém vai fazer isso com você, ninguém vai mentir para tirar vantagem, né? Mas mesmo que seja tudo verdade, não significa que a verdade é toda aquela. Então, pô, a pessoa faz uma seleção dos melhores momentos da vida para te mostrar, né? E aí quando ela vê que ao fazer isso, as pessoas, você, eu, todo mundo, segue mais, acredita mais, gosta mais e principalmente compra mais essas pessoas, o que vai acontecer? Ela continua fazendo essa história, né? Então, essa dinâmica de social acho que já gera um pouco dessa certa idealização ali que eu não acho que é muito legal. A segunda coisa é que provavelmente as pessoas que me ouviram e tal, talvez fizeram um exercício mental de se colocarem naquela situação, de ser sabatinado, né, ao vivo, né, por uma pessoa experiente e tal. E talvez ela tenha ficado ansiosa ou nervosa, do tipo, porra, se fosse eu nessa situação, eu estaria meio desconfortável e tal, né? Moral da história é quando elas veem alguém simplesmente fazendo a vida real, por que é a vida real? Especialmente nesse caso a minha. Pô, eu tô com alguém ali, eu faço uma pergunta pra ela me fala uma coisa, eu não entendo, eu pergunto, porque no dia a dia a gente conversa exatamente dessa forma, né? E aí eu acho que as pessoas estão tão pouco acostumadas com essa vida real que isso chamou a atenção. Então, essa foi uma primeira reflexão que eu fiz, acho que vale a pena você ver se o seu influencer favorito também só está contando as vitórias e tal. Se sim, toma um cuidado. Não que, de novo, seja mentira, mas toma um cuidado aí, tá? Mas o ponto principal aqui é discutir um pouco do porquê que eu não senti medo, né? Medo ou desconforto nessa situação, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, será que você não ficou com medo de
parecer que você não sabia alguma coisa? Você não ficou com medo de as pessoas te acharem que você era tal coisa, X, Y, Z, burro, despreparado, sei lá, qualquer que seja a coisa, né? E no fim, não. E eu entendi que tinha duas coisas. Tem uma série de princípios que me ajudaram nisso. E mesmo que tivesse um determinado medo ali, eu tenho um sistema meu que eu fiquei pensando que eu acho que pode ser útil para você também, tá? Então a primeira coisa com os princípios é eu tenho muito claro algumas das regras ali que eu acabo seguindo, né? A primeira regra é uma combinação de eu entender o que eu quero de verdade e o preço que eu tenho que pagar para aquele negócio. Então, o que eu quero de verdade? No meu caso, né, desculpe o meu francês aqui, eu quero encher o rabo de dinheiro. Eu não quero aparecer na capa da revista, tá? Isso é importante, porque eu não estou falando que aparecer na capa da revista é errado. Eu estou falando, que eu não vá nunca também, né? Mas o que eu estou falando é que o meu objetivo aqui é ganhar dinheiro. Então, construir uma empresa legal, crescer ela, chegar a um determinado tamanho, vender, ou qualquer que seja o mecanismo, e ganhar muito dinheiro, beleza? Quando eu entendo o que eu quero, eu entendo o preço que eu tenho que pagar. E aí o preço que eu tenho que pagar, nesse meu caso aqui, é de velocidade, é de intensidade, é de sempre estar rodeado de gente muito melhor que eu. E isso, do ponto de vista de crescimento, é muito bom. Do ponto de vista de vaidade, é muito ruim. Então, se eu quisesse a capa de revista, talvez eu provavelmente, né, se eu quisesse fomentar minha vaidade, eu provavelmente iria para o outro lado. Não que eu não seja vaidoso, né, mas eu tento não alimentar esse monstro que vive dentro de mim, né? Então, o preço que eu tenho que pagar já é um preço desconfortável nesse sentido, né? Por fim, eu entendo que parte do meu jogo aqui, do GLA, é um jogo de educação, e que eu quero entregar é conteúdo profundo, de qualidade e da vida real. O Merlin é o meu próprio caso de crescimento, né? Então, óbvio que eu vou contar as vitórias dele, óbvio que eu vou contar meus aprendizados, mas, no caso do Rigonati, eu tinha uma oportunidade muito clara. Cara, eu posso ao mesmo tempo aprender mais e me ajudar esse negócio a crescer e ainda criar conteúdo bom para as pessoas. Então, quando eu olhei o upside, né, o nome bonito, o ganho que eu teria com esse negócio, eu simplesmente ignorei riscos, medos e tudo mais, tá? Por fim, tem um outro princípio também, que é a gente a gente realmente fazer um esforço de ter muito pouco, nenhuma necessidade de agradar as pessoas. Eu consigo tranquilamente ficar desagradando as pessoas todo dia. É uma grande habilidade aí que eu tenho, que eu vou desenvolvendo. Isso é importante, por quê? Porque eu quero criar um conteúdo bom, que eu fique orgulhoso dele. Ele tem que ser bom para mim. Historicamente, o que eu acho que é um conteúdo bom é bom para várias pessoas também. E aí quem não gosta, tá tudo certo, porque tem um tanto de conteúdo por aí. Então, essa série de princípios já me ajudou dessa forma, tá? Ainda assim, eu percebi que existe um sistema aqui para lidar com medo. E eu acho que é um negócio legal, porque constantemente eu preciso olhar para isso e vivenciar esse negócio, e você pode usar isso para você também, tá? Então, a primeira coisa nesse sistema para lidar com medo, e nesse caso com o Rigonati realmente não teve medo não, tá? As coisas foram muito tranquilas. Mas em situações que eu preciso lidar com medo, a primeira coisa é lembrar, cara, o tamanho da ambição e o preço que eu quero pagar, né? Então, as pessoas muitas vezes elas querem um milagre, mas elas não querem peregrinar, né? Então, nesse caso, se a minha ambição é grande, o preço que eu tenho que pagar é grande, inclusive de desconforto, de horário, de tempo, de risco, né? Tudo isso está dentro desse negócio. A segunda coisa é racionalizar o medo. E aí tem uma pergunta muito importante. E essa pergunta talvez seja a mais determinante de todas. Toda vez que eu faço para mim me ajuda, e toda vez que eu faço para as pessoas que estão conversando comigo, é menos pior do que elas estavam pensando. E essa pergunta mágica para a gente racionalizar o medo é: o que é a pior coisa que pode acontecer? O que é a pior coisa? Nesse caso, estou gravando um conteúdo lá. Qual que é a pior coisa que podia acontecer? Finge que eu estava com medo. Eu podia gaguejar, aí eu ia lá e ia cortar na edição. Eu podia fazer uma pergunta burra, as pessoas iam achar que eu sou burro. E daí? Não ia mudar nada, né? Eu podia... O que mais? Eu podia... Sei lá, podia ficar tão ruim o episódio que eu não ia colocar ele no ar. Eu ia pedir desculpa pro meu convidado e falar assim: eu achei muito ruim, estou muito desconfortável, não vou colocar. Isso é o pior que podia acontecer. Então, quando a gente racionaliza,
Ah, mas o fulano pode achar isso. E daí? Ah, mas não sei o que. E daí? Então, geralmente, o pior que pode acontecer não é nada demais, tá? E aí tem duas últimas coisas aqui que eu acho que podem ajudar muito. Uma é você fazer compromisso público. Então, pode ser prometer para o seu time, pode ser prometer para a sua família, pode ser... Qualquer que seja o compromisso público, a chance de você desmarcar ou fugir daquele negócio é bem menor. Nesse caso, eu já convidei ele logo, eu combinei com o meu time, marquei na agenda, então isso não aconteceria, né? E a quarta coisa para a gente ter em mente aqui nessa história de medo, ansiedade, estresse, tudo tem comportamentos muito parecidos. A única forma de se aprender a lidar com esse negócio é se expondo a esse negócio, porque ao você se expor ao medo, à ansiedade, ao estresse e tal, você acostuma, você vai dessensibilizando. Então você fica muito mais tolerante àquela situação. No meu caso aqui, por exemplo, né, caso eu tivesse isso aqui, pensa, foi meu 100º episódio só desse podcast. Toda semana eu olho para esse negócio aqui, para essa câmera e gravo conteúdo, né? Talvez há 3 anos atrás fosse muito desconfortável, há 5 anos atrás fosse horrível, mas hoje não. Então a minha dica para você é, toda vez que você for enfrentando essas situações, vai se expondo, você vai se desensibilizando, você vai ver que as coisas não são tão terríveis assim, beleza? Então essa é a minha dica, princípios, né, para você ter as suas tomadas de decisão e a sua história, né, um sisteminha ali para lidar com medo. No meu caso aqui são esses 4 pontos que eu passei. Uma dica, tem um livro que chama Principles, do Ray Dalio, em português chama Princípios mesmo. E eu acho que ele vai te ajudar muito, ele fala muito sobre princípios de vida e de trabalho, que eu recomendo é que você leia, pense sobre eles, documente esses princípios e viva sobre, né, essas... São regras porque eles podem mudar, né, mas sobre esses princípios mesmo, tá? Tomada de decisão vai ser mais rápida e você começa a reviver isso diariamente. Beleza? Vamos falar agora sobre o desbalanço que atrapalha a sua carreira de crescer de forma acelerada. Eu não sei o que aconteceu, talvez é o meu papel coach aqui nesse podcast às vezes, mas ultimamente tem aparecido muitos pedidos de mentoria. Pessoa física mesmo, né? Sempre apareceu, mas nas últimas semanas foi demais, assim. E uma chuva de pedido de gente em posição ali, geralmente de gerente, né? Batendo na trave e pedindo ajuda para subir para uma posição de diretoria, um C-level, coisas do tipo, né? E eu decidi falar sobre isso porque eu tenho uma clareza muito grande, assim, pelo menos olhando para a minha carreira, dos meus amigos e dos meus alunos e de pessoas que eu converso e tal. Eu entendo que existe um padrão e eu queria, nesse nosso bloco aqui, pelo menos te contar um pouco do que é esse padrão. E aí depois eu faço uma aula no GLA com mais detalhes, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa é que você não precisa ter uma carreira acelerada, beleza? Então, se você falar assim pra mim, menino, mas não sei se você quer carreira acelerada ou se eu tô gostando do meu ritmo. Se tá gostando do seu ritmo, se tá feliz, tá tudo certo, tá tranquilo, beleza? Mas pessoas que querem ter uma carreira acelerada, especialmente no nosso mundo aqui de marketing growth, tá? Vamos focar aqui. Tem um grande erro. O grande erro é achar que ela precisa de uma coisa para ter uma carreira acelerada, que é gerar muito resultado. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, bem rapidinho, é que existem 2 outras coisas. Então, se você está nessa situação aqui, só de prestar atenção nessas 3 coisas aqui, eu acho que já vai te ajudar a dar alguns próximos passos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, como eu falei, o erro é achar que gerar muito resultado é suficiente. Geralmente foi suficiente, né? Geralmente o jeito que a gente trabalhou até agora, seja de intensidade, de resultado, a forma de resolver os problemas e tal, trouxe a gente até aqui, o que é muito bom, a gente teve muito reforço positivo, mas não necessariamente é o que vai ajudar a gente a dar os próximos passos. Os próximos passos para a gente, agora não só alcançar essa posição de grande liderança, mas para crescer rápido mesmo, eu acho que precisa de 2 outros elementos. O primeiro deles é ter os comportamentos adequados. E isso aqui é um bagulho muito difícil por um motivo, que a grande maioria das empresas e dos líderes não fala o que é o comportamento esperado para aquela posição que você deseja. Esse é um negócio que ou você vai ter que extrair ele do ambiente, ou você vai ter que ir tentando
e descobrindo. Geralmente, as pessoas não falam, eu falo a gente porque eu já participei muito disso também. Eu tento ser bem transparente hoje, mas a maioria das pessoas não fala. E é o que é dito quando a pessoa fala assim, putz, não sei se a pessoa está preparada para essa posição e tal. Então vou te dar um exemplo, tá? Em posições de diretoria, principalmente, vai ser avaliado sua capacidade técnica, vai ser avaliado seus resultados, vai ser avaliado um tanto de coisa. Mas tem outras coisas que são avaliadas aqui. Uma delas é a sua capacidade de aguentar o tranco, a sua capacidade de tomar decisões difíceis, a sua capacidade de lidar com situações muito complexas, complicadas mesmo ali no dia a dia. Então, por exemplo, é muito comum pessoas muito boazinhas estacionarem nessa posição de gerente. E pessoas que têm uma postura um pouco mais agressiva, um pouco mais... De novo, né, gente? Não é uma regra, né? As empresas não todas funcionam de uma forma igual, mas é isso que você tem que reparar. Porque o que é comum de se pensar da pessoa boazinha é tipo assim, mas, pô, ela manda bem, ela lida bem com o time, mas será que ela aguenta? Putz, será que quando precisar ser dura e tomar uma decisão difícil, será que ela aguenta? Né? Então, esse lado do comportamento ali é uma segunda coisa muito, muito, muito importante que a gente não tem clareza. E muitas vezes a gente acha que tem clareza, mas a gente não tem clareza. A minha dica aqui é você se relacionar com pessoas que alcançaram o que você quer, aí pode ser um mentor formal ou não formal, e entender dessas pessoas isso, sabe? Porque muitas vezes a pessoa vai te dar uma letra que é assim, olha só, nessa empresa, o comportamento que é valorizado é essa intensidade, é uma agressividade, é uma tomada de risco mais agressiva, né, em situações mais arriscadas. E às vezes você é a pessoa conservadora, que olha nos detalhes e tal, mas no fim do dia, quando vão pensar em te promover ou não, fala assim, putz, mas essa aqui toda vez, ela não tem às vezes aquele punch, aquele gás, aquela coisa necessária. Então, eu estou dando vários exemplos aqui, mas é legal você observar a sua empresa e você ver se existe esse padrão. Um mentor aqui pode ajudar muito, tá? Essa é a dica. Outra dica, você não precisa concordar com esses comportamentos. Se você entender que precisa ter uma determinada postura que é muito diferente do que você tem, talvez você tenha que mudar de empresa. Mas a minha dica aqui para você é observa e tenta identificar essa coisa, tá bom? O terceiro item, então, o primeiro foi gerar resultado, o segundo, ter esses comportamentos adequados, e esses comportamentos adequados variam de posição para posição, tá? O terceiro é você se vender. Você vender os seus resultados, vender seu esforço, vender seu projeto, vender seu time. É você conseguir se tornar uma referência interna e, se você conseguir para o mercado também, melhor ainda. Porque quanto mais o mercado falar de você, o seu líder falar de você e os seus colegas de profissão falarem de você, naturalmente você fica uma pessoa mais cara, mais desejada. A gente tem muito medo de se vender e parecer arrogante e tudo mais, mas existe uma diferença, um caminho gigantesco entre eu não fazer nada e eu esperar e torcer para eu ser reconhecido, e isso em empresa grande é pior ainda, porque você vai ficar escondido, e eu ser um arrogante babaca que pega o mérito só para mim, tá? Então assim, geralmente o que atrapalha o crescimento acelerado é o desbalanço. Porque se eu gero muito resultado, tenho os comportamentos certos, mas eu não me vendo bem, provavelmente eu estou perdendo algumas oportunidades. Se eu tenho os comportamentos certos, se eu me vendo bem pra cacete, mas eu não tenho resultado, eu sou uma fraude, né? Eu até posso ser promovido, mas essa carreira ela vai tropeçar. Então a minha dica para você que quer ter uma carreira acelerada e que talvez esteja nessa posição de middle management para cima, querendo ir para cima, fica atento a esses 3 pontos. Depois eu crio uma aula no GLA falando direitinho como que desenvolve, o que olha, como que você se vende e tudo mais. Mas essa já é uma dica para você parar de patinar e já saber o que você tem que correr atrás. Beleza? Então é isso, meus amigos. Semana dura, vamos voltar a trabalhar. Espero aí que tenha gerado alguns momentos de reflexão para você não ter medo e para você entender o balanço que você precisa fazer na sua carreira. Se você está ouvindo no Spotify, tem que dar 5 estrelinhas. Se você está no YouTube, tem que curtir, tem que se inscrever no canal. No Spotify tem que se inscrever também. Beleza? Te vejo semana que vem.
E eu acho que vai ser um episódio diferente. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer.